Bom dia para quem é do dia e boa noite para quem é da noite. Meus amigos e minhas amigas, nós vamos fazer uma reflexão para o grupo Rita de Cássia e para as demais pessoas ligadas ao canal, a esse canal, especificamente para a reunião de segunda-feira, dia 6, às 8 horas. E o tema que nos foi indicado pela casa está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Nascer de Novo, o título do capítulo. E o título da nossa reflexão é Necessidade e Limites da Encarnação dos Espíritos. E nós vamos iniciar, como sempre fazemos na nossa casa, pedindo as forças do bem, as forças da seara cristã, espiritual, que nos auxilie a fazer desses minutos realmente minutos úteis para a nossa compreensão das questões que vamos trazer da mensagem cristã e do Espiritismo, para que, de fato, a gente possa contribuir conosco mesmo nesse avanço que precisamos de fazer. Então, que Jesus e os bons espíritos nos inspirem para que possamos ter bons momentos e também momentos agradáveis, porque é uma alegria fazer esse exercício, o exercício da compreensão da mensagem cristã. É algo que meu espírito bate como um sino, como se tivesse aos poucos despertando a minha consciência para uma realidade importantíssima para qualquer pessoa. Muito bem. Esse tema limites e necessidade da encarnação está nos itens 24, 25 e 26 desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu vou retornar eu acabei lendo o texto do capítulo inteiro, porque é bom essa contextualização e não ficarmos na particularidade só do item, porque esse tema Nascer de Novo, esse capítulo, ele inclui aquela mensagem poderosíssima de Jesus no encontro com Nicodemos, em que ele coloca para Nicodemos que não entende, ele pergunta para Nicodemos, para Jesus, o porquê, que orientação ele poderia dar para ele, porque ele identificava em Jesus um ser que vinha de Deus. Então ele, que é um fariseu, mas é um homem importante, e ele vai à noite procurar Jesus e faz esse questionamento para Jesus. E Jesus fala assim: olha, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. E aí aquilo dá um nó na cabeça de Nicodemos. E ele fala: mas como pode ser isso? E aí vocês podem depois olhar o texto completo, porque é muito rico, e eu só quero fazer uma introdução. Jesus fala, dentre umas e outras coisas, ele fala assim: porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está falando dos princípios que compõem, ou os componentes do homem. O homem encarnado. O homem é
corpo e espírito. Essa composição que é super detalhada no Espiritismo e em outras correntes filosóficas e religiosas, é uma questão que tem, como eu sempre coloco nas reflexões que faço, tem o componente de simplicidade e tem o componente de complexidade nisso. Principalmente quando você considera esses dois componentes juntos, que é o nosso caso. Então, fica confuso para nós o entendimento do homem. E aí entra um aspecto interessante que inclusive, é tratado por Pascal, não o Pascal espírito, que participa, inclusive, da revelação espírita no século XIX, mas o Pascal vivo, encarnado, do século XVII, em que, no seu livro, que foi publicado post-morte, chamado Os Pensamentos, ele trata dessa questão. Pascal foi um dos espíritos encarnados que, durante essa fase inicial do iluminismo, ele trata da questão da constituição do homem, do ser humano. E cristão que era, ele valoriza a ideia do espírito. E tem uma frase dele que é emblemática e é considerada hoje um embasamento para os pensadores modernos que tratam do pensamento complexo. E essa frase eu tenho também como um roteiro de tratamento das questões complexas. Quando eu saio da simplicidade e tento, nem sempre consigo alcançar algum resultado, mas esse paradigma de Pascal, ele é fundamental. Muitos já ouviram porque ele é emblemático e perpassa por muitos ambientes. Ele fala assim: tenho por impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, bem como conhecer o todo sem entender particularmente as partes. Se a gente aplica isso para o nosso tema, ficaria assim: tenho por impossível conhecer o corpo e o espírito sem conhecer o homem, bem como conhecer o homem sem entender particularmente o corpo e o espírito. Ou seja, é um processo recursivo de você, ao mesmo tempo, caminhar na particularidade de cada componente nosso, o corpo e o espírito, e também tratando do entendimento nosso, que é mais simples, do homem, que é a composição das suas partes. Isso tem esse viés simples, que é o homem, a humanização, os processos humanos, e o homem como nós vemos na sua simplicidade de ser, mas por trás tem uma complexidade, que ele é um espírito encarnado, e o espírito tem uma história anterior e tem uma posteridade ao final dessa vida. Então, tudo isso dá um contexto de complexidade ao nosso pensamento. E em parte, por isso que Jesus coloca numa contribuição para nós o nosso pensamento a respeito dessa ideia,
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E por que eu estou levantando esse ponto com vocês? Por quê? Porque a encarnação, na realidade, ele está se referindo à reencarnação. Porque a encarnação do espírito, nós não estamos na nossa primeira encarnação. Nós estamos na enésima encarnação nossa. E esse fato nos faz lembrar que o nascimento da carne ou o nascimento do corpo vem do corpo dos nossos pais. O nascimento do espírito vem da onde? Vem da criação. De uma criação que nós nem entramos ainda, é uma complexidade que nós nem temos capacidade inteligível para chegar lá. Mas não precisa, basta que a gente saiba da anterioridade da nossa existência. Isso já explica todas as lições da hora. Bom, mas o que é importante nesse momento isso? Para nós, homens modernos, que estamos nessa era da individualidade, do valor do indivíduo, como eu falei na palestra anterior nesse canal, O Sono e os Sonhos, que a renascença foi algo simbólico para o renascimento, na realidade, do indivíduo humano, porque ele era tão subjugado na era medieval, nos 1000 anos antes, e o processo de renascimento é o que inaugura o indivíduo humano, e o homem, a humanidade, falou para si mesmo: não, nós vamos construir a nossa marca nesse mundo. Você vai não mais subjugado, submisso, mas você é livre. E esse é o processo que, através depois do Iluminismo, logo a seguir no Renascimento, e todas essas construções que foram feitas a partir da Renascença, elas definem como realmente uma marca o valor do indivíduo. E o que aconteceu com isso é que houve uma supervalorização da questão individual, corporal e material, e todas as consequências com o avanço da tecnologia e tudo mais, e a ideia do espírito ficou um pouco aquém do valor do homem corporal e material. Tudo conta sendo paga na era moderna do medievalismo, da ignorância do medievalismo. O que isso trouxe para a gente? A ideia do espírito, ela ficou vulgarizada, mas sem nenhum aprofundamento. E deixou-se de lado, tratado isso de uma forma superficial. E isso é algo que a gente precisa de rever. Quando Jesus fala o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito, ele não está somente nos falando do renascimento corporal nas várias vidas sucessivas que a gente vem tendo. Não, ele vem nos lembrar que é preciso renascer em espírito. A renascença despertou o indivíduo, desenvolveu o indivíduo. Hoje tem no indivíduo todas as características espirituais desenvolvidas, mas são aquelas características neutras, não as superiores do espírito, que são as características da inteligência, a do sentimento, a da liberdade
e a da vontade. Mas o espírito precisa de um despertar, um novo despertar, para ele sair desse âmbito e dar sentido ao seu desenvolvimento dessas potências espirituais. Porque as suas potências espirituais, elas estão sendo conduzidas para objetivos materiais e corporais apenas. Poucos despertam o espírito e elevam a sua inteligência, sentimento, livre-arbítrio e vontade aos níveis superiores da vida. A maioria aplica aos sentidos primários da vida material. A inteligência vem sendo usada para o conforto e o bem-estar e o desenvolvimento da tecnologia, da cultura e coisas. Então, mas tudo a um nível de um patamar cujo foco é a vida corporal e o materialismo. Os sentimentos, o homem está esquecido da necessidade de fazer um esforço de sintonia com o amor, a solidariedade, a fraternidade. É usado isso a um nível de marketing. E alguns estão fazendo um trabalho silencioso, mas isso está longe de ser uma prática, no sentimento, no campo do sentimento humano. A liberdade é usada, para fazer as escolhas de acordo com esses princípios materiais e corporais. Assim como a vontade, estamos longe da mensagem de Jesus no final do Sermão da Montanha, em que ele fala: alcançarão o reino dos céus aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. O homem moderno esqueceu totalmente dessa ideia de o que será que Deus, meu Criador, aquele que criou o meu espírito, qual é a vontade dele com relação à minha existência? Acabou, não tem isso. Quem é que faz esse tipo de pergunta? Eu faço a minha vontade. Deus me criou, me deixou, eu agora me descobri livre, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Esse é o princípio do homem. E ele está cada vez mais desenvolvendo uma tecnologia que não se sabe aonde vai parar e se afastando da essência, da sua finalidade de existir. Outro autor que eu cito muito, o psicólogo Abraham Maslow, em 1968 ele publicou um livro, eu acho que se chama Introdução à Psicologia do Ser. E eu cito muito o complexo de Jonas, que ele coloca como um dos mecanismos de fuga do homem moderno. Mas tem um outro que agora eu vou citar, porque são dois que eu estimo bastante na linha de raciocínio dele e que tem uma identidade muito grande com ele, eu, homem moderno. Que é a dessacralização. Ele coloca que o homem moderno, ele empobreceu a sua vida. E é um fato. O homem moderno, com toda essa tecnologia, com todo esse desenvolvimento, ele é pobre. É pobre porque tem muita dificuldade de tratar as questões fundamentais do seu ser.
ele cuida do pão de cada dia, e o pão cada vez mais sofisticado, os artesãos dos pães e da gastronomia estão cada vez mais sofisticados. Mas e o pão do Espírito? Como está no homem moderno? Não tem tempo para isso. E com isso ele está em espírito faminto. E isso, no fundo, afeta a sua vida íntima. A sua vida íntima é pobre. A vida íntima do homem moderno é pobre. E é isso que Maslow fala. A dessacralização é o empobrecimento de uma vida pela dificuldade em tratá-la com profundidade e seriedade. Essa é a definição de Maslow para esse mecanismo de fuga. Ele tem uma barreira que é longínqua de como tratar a sua vida de forma profunda para atendimento não só às questões, como fala Pascal, as questões do corpo e a do espírito. E nós precisamos despertar o espírito para entendermos, e como eu falei na última reflexão, né, o sono dos espíritos é uma coisa séria para nós. Nós temos que despertar o espírito para entender que precisamos fazê-lo nascer de novo. Ou seja, o que é? Na doutrina espírita a gente fala da reforma do espírito ou da transcendência do espírito. Eu prefiro a transcendência porque ele, na realidade, ele passa a ser outra pessoa, outro ser, outra pessoa, outro indivíduo, quando ele vai despertando o espírito. Essa mensagem do nascer do espírito é tão fundamental para nós que nós passamos essas várias encarnações corporais e sempre com objetivos materialistas e corporais. E não é esse o espírito da encarnação. Vamos ler aquilo que fala o item 25, né? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, dos homens, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento das faculdades do espírito. A encarnação corporal, ela traz um benefício para o espírito, é meio, não fim. E nós percebemos que nós temos vindo numa história em que a cada vida a gente desenvolve uma particularidade e corporal, material, um tipo de vida, e o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento espiritual é ínfimo, porque nós nos desligamos dessa ideia. É preciso resgatar a ideia do espírito. Aliás, é preciso despertar em nós a noção de que somos espíritos. Porque senão as nossas encarnações vão continuar sendo repetitivas do ponto de vista de objetivo da nossa existência. E vamos continuar vivendo um dia a dia material e corporal. Reparem, é um paradoxo a vida corporal. Ela não pode ter significado em seu fim único.
porque ela é finita. E ainda tem aquela história de Jó, né? Jó, Velho Testamento, o livro de Jó, né? Ele, no primeiro capítulo, ele já é testado na sua fé, e aí ele coloca assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Deus o deu, Deus o tirou. Bendito seja o nome de Deus. Olha, ele está falando de quê? Que, com toda a importância que é legítima para as questões corporais e materiais, elas não podem ser preponderantes, porque ela é uma contradição. Você vai deixar tudo aqui, tudo, o corpo, a família, os bens, qualquer coisa que você imagine que seja posse sua e que não sejam aquisições espirituais suas, como melhoria da sua inteligência, melhoria da sua capacidade de amar, dos seus sentimentos, melhoria da sua capacidade de fazer escolhas, seu tanque de combustível, de motivação e de energia, que é o desenvolvimento da vontade quando você quer fazer algo. Isso é espírito, é o combustível do espírito. A capacidade nossa de discernir o bem e o mal. E o bem e o mal, vamos fazer uma pausa aqui, não o bem e o mal descaracterizado e ridicularizado como é feito no mundo moderno, que acha que nem deve falar de moral. Que coisa, vamos falar de moral agora? Como outro dia eu ouvi, inclusive, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, não sou daqueles que estão aí levantando bandeira contra o Supremo Tribunal Federal, de forma nenhuma. Só vou citar apenas porque ele é um personagem de alta posição na nossa sociedade, né? Ele fala assim: daqui a pouco vamos estar discutindo moral. Eu fiquei abestalhado, porque para mim o conceito de justiça tem que estar atrelado ao conceito de senso moral. O senso de justiça e o senso moral se confundem até em certas situações. Enfim, mas isso é importante para nós. Até que ponto você é um homem mais justo? Você desenvolve o seu caráter, a sua moral. Você é um homem justo, não prejudica os outros. Isso é autoeducação. Você sair da vida tendo o senso moral mais desenvolvido. Essa já é a primeira como se diz, das características, das faculdades do espírito que são superiores. São 3, segundo o espiritismo, muito bem colocada por Leon Denis, pelo que está disseminado em todo o livro dos Espíritos, mas Leon Denis faz uma organização perfeita disso na terceira parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O senso moral, ele dirige a inteligência, os sentimentos, a vontade e a nossa liberdade. Reparem como ele dá direção e sentido. Né? A sexta faculdade importantíssima também, né, a capacidade nossa de despertar a consciência. Então é a consciência. E eu tratei disso na última reflexão também. Né? E hoje nós estamos precisando de despertar
o nosso espírito adormecido, porque estamos vivendo somente as questões materiais e corporais, e esquecidos do indivíduo espiritual. Estamos só no indivíduo corporal. E por último, a transcendência, a capacidade do espírito de, como diz a questão 1006, sair da inferioridade e ser feliz. A capacidade nossa é algo que instiga a gente. E se a gente não sabe dar uma transcendência no âmbito do espírito, nós vamos estar nascendo para a carne, sem fazer o espírito renascer em nós e sermos diferentes a cada... E aí nós não precisamos nascer novamente num processo custoso que é o processo de nascimento do corpo. Nós precisamos negociar uma família, nós precisamos buscar todo um planejamento, uma preparação, passar pela infância, até chegar na fase de maturidade para poder aproveitar esses tempo curto. Não falam que a vida é curta? A vida é curtíssima, porque ela só serve no período que a gente é consciente daquilo que a gente é e pode fazer. E isso é um tempo muito curto. Quando você se desvencilha da sobrevivência da vida e começa a ter a possibilidade de fazer nascer e renascer o seu espírito, e aí você pode fazê-lo a cada dia, tal como faz a natureza, um sol a cada dia. Você pode nascer a cada dia sendo uma pessoa melhor a cada dia. Olha que espetáculo essa mensagem. Não temos que ficar esperando um novo renascimento. O espírito nasce. O que nasce do espírito é o espírito. O que nasce da carne é a carne. Essa complexidade de Pascal. Essas questões que fazem com que nós possamos entender que a necessidade da encarnação, tá, no item 25, né, é o desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento espiritual. E nós, quando chegamos no mundo dos espíritos, nós logo a seguir que recobramos a nossa consciência espiritual, a gente faz o balanço e vê que está na hora de encarnar de novo, porque esse esquecimento do mergulho da carne nos favorece a independência do espírito tal qual somos. E somos o que somos. Mas é algo custoso, precisa de muitas elaborações, planejamentos mil. Né? E o outro item é o dos limites. Quais os limites? Os limites da encarnação. Até quando reencarnaremos? Esse é um tema também muito interessante, porque aí a gente se pergunta, poxa, mas isso acaba quando? Pois é, acaba não num limite definido, porque isso é uma gradação. Né? O item 24 coloca assim: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas um envoltório que constitui o corpo do espírito, dada que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica.
Ou seja, nós pensamos na vida corporal tal como nós conhecemos nesse planeta. Mas nós iniciando o nosso processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento, e como ele chama de purificação do espírito, que depois adiante vou dar a minha opinião sobre isso, nós vamos depurando a materialidade não só do nosso corpo espiritual, mas como das necessidades materiais que a gente precisa nas encarnações seguintes. Elas são menos grosseiras como né? Como nós vivemos nesse mundo, que esse é um mundo ainda recém-saído do mundo primitivo. E as condições de vida daqui para frente são espetaculares para nós. Nós precisamos de perceber que quando, se fizermos uma analogia das possibilidades nossas com as possibilidades, por exemplo, do desenvolvimento tecnológico do mundo em que estamos, nesse momento. O que se fala mais em termos de, até recentemente, está se planejando agora, já teve uma primeira viagem ao espaço de uma companhia privada e já está previsto, eu não sei para que ano, a primeira viagem privada ao espaço com pessoas que vão comprar passagem para ir à Lua, a Marte, eu não sei exatamente qual é, eu não estou muito preocupado com esse programa. Eu não tenho muita simpatia para ir para o velho mundo, nem para a América do Norte, imagina para Marte, com a viagem daquelas. Eu me agonio com as 11 horas para Paris, imagina para Marte. Mas vamos fazer uma analogia interessante, só para se ter uma ideia, porque toda vez que eu penso nessa questão do avanço civilizatório nosso, eu me lembro do encontro do senador Públio Lentulus, que foi uma das encarnações, foi a encarnação de Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier quando estava encarnado, quando ele encontrou Jesus na Palestina. E ele, ao encontrar com Jesus, ele ouve Jesus falando do reino dos céus, que é a mensagem que Jesus trouxe para nós, né? A felicidade que ele chama de o reino dos céus, né? Ora, e aí tem uma hora que, influenciado pela sua materialidade, o senador pensa na glória de Roma. Fala, pô, o Império Romano, eu sou senador do Império Romano, eu estou escutando aqui esse filho de carpinteiro falar do reino dos céus. Jesus capta o pensamento dele e fala assim para ele: senador, as glórias de Roma são miseráveis perto das glórias de meu pai. Aí o senador registrou aquilo, tanto que 2000 anos depois ele bota na psicografia com o Chico Xavier. Mas aí eu fico vendo, como ele fala aqui mais adiante, reparem só, o perispírito passa também por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, esses últimos não lhe ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde se os chamem as missões a que estejam confiadas. Olha, o que ele está falando? O espírito depurado, ou não precisa de ser puro espírito, mas basta o espírito sem essa materialidade grosseira nossa, ele viaja entre os orbes todos que ele tiver possibilidade. À medida que ele se desenvolve, mais aumenta seu campo de ação
no universo, no cosmos. E o homem, com essa alta tecnologia aí, está indo até ali, que é a 2 passos da sua casa, e fazendo esse estardalhaço como se fosse uma coisa espetacular. Lembra do senador? As glórias de Roma ou as glórias da NASA são miseráveis perto das glórias do espírito depurado. Por que relegar o espírito agora a um esquecimento? Essa é a mensagem de agora para o homem moderno. O homem moderno não pode viver essa pobreza espiritual que vive. É importantíssimo que a gente enriqueça, saia da dessacralização de Maslow e torne sagrada a nossa existência, sagrada no sentido de que nós fomos criados para o amor e não o ódio. Fomos criados para estarmos em harmonia com as leis naturais. Fomos criados para estarmos em paz. Fomos criados para o alimento do espírito, ainda que nos falte o alimento material. Jesus nos deu de novo essa mensagem. Por que andais tão preocupados com o que hás de comer e com o que hás de vestir? Já não é a vida o próprio alimento e o corpo a própria veste. Está nos dando a mensagem do Espírito. Temos que dar as devidas restrições na nossa interpretação para que não fique uma coisa assim, uma mensagem fazendo uma apologia única e absoluta do espírito e esquece da vida material. Não é isso, mas nós estamos vivendo o inverso. Nós estamos precisando de puxar um pouco a brasa, né, para o espírito, porque o espírito humano está frio, faminto, do homem moderno. E no meio mergulhado em alta tecnologia, mas é miserável perto das possibilidades do espírito purificado. O espírito purificado, para encerrar a nossa conversa, são todas as potências que a gente tem, as potencialidades, as faculdades da inteligência manchada apenas de interesses pessoais e particulares. O sentimento, que a gente opta pelo ódio quando deve optar pelo amor. Né? A livre-arbítrio, quando a gente só faz as escolhas que prejudicam a nós mesmos e aos outros. A vontade, que é a nossa própria vontade egocêntrica, se esquecendo de que nós devemos buscar seguir a vontade de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Né? O desenvolvimento do senso moral, o desenvolvimento do despertar da consciência e a possibilidade nossa de ser melhor a cada dia. Isso é preciso purificar as nossas potencialidades. É isso que é purificação do espírito. O homem moderno hoje necessita de fazer 2 perguntas assim e buscar profundidade nas respostas. Primeiro, quem sou? Quem sou? Não economize reflexões para responder. Encha folhas e mais folhas de papel. E a outra, para que eu estou vivo? Deus nos abençoe, como sempre. Nós é que estamos precisando de nos abençoarmos a nós mesmos. Fiquem em paz, fiquem com Deus.